Olá, seja muito bem-vindo ao programa Humanamente que já está no ar. Você já sabe, uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sempre com a melhor análise médica. Oi, doutor Daniel, tudo bem? Oi, Roberta, tudo jóia? Vamos conversar hoje sobre uma parte essencial do tratamento psiquiátrico, do tratamento emocional, do tratamento das questões de saúde mental, mas que nem sempre a gente conversa, né? E é um dos assuntos mais pedidos, mais questionados, mais enviados, com perguntas, com participações sempre dos nossos ouvintes. Por isso, quero todo mundo ligado. Já te convido também a acompanhar o programa pelas imagens do YouTube. Quem já fez terapia sabe dos efeitos que sentimos no comportamento, nas nossas relações, no dia a dia. De quem se abre para essa complexa viagem, que é um verdadeiro mergulho na nossa história, em busca de alguns lapsos de autoconhecimento e boas doses de inspiração para a gente seguir na caminhada. Escolher um bom terapeuta pode não ser uma tarefa tão simples. Existem várias linhas de terapia, as pessoas têm dúvidas também. Nossa sala digital, inclusive, fez um levantamento de alguns dados para a gente, daqui a pouquinho vamos mostrar. E hoje recebemos aqui para a nossa conversa o Dr. Felipe Cortes. Ele é médico psiquiatra, psicoterapeuta, vice-diretor do Serviço de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do ambulatório de trauma. Doutor Felipe, bem-vindo aqui ao Humanamente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Roberta. Valeu, Felipe. Eu queria já começar emendando aqui uma pergunta, Felipe, que muitas vezes se faz, o ouvinte certamente tem dúvida, eu acho que a resposta não é tão simples quanto a gente imagina. Todo mundo precisa de terapia? Né? Parece que tem uma certa conversa assim, na sociedade que terapeuta é igual dentista, assim, você precisa passar meio que preventivamente, você precisa dar uma passadinha, todo mundo precisaria em algum momento dar uma passada de tempos em tempos. É assim mesmo ou existem indicações precisas de terapia? A terapia todo mundo tem que fazer? É só quem está doente ou independente de doença? Para quem é terapia, afinal de contas? Ô, Daniel, acho que é uma ótima pergunta, na verdade. É algo que eu já pensei algumas vezes sobre, e eu acho que eu trocaria essa palavra que você falou, precisa, por pode se beneficiar, sabe? Eu acho que a questão é muito mais sobre quem pode se beneficiar do que sobre quem precisa, né? Precisa dar uma coisa meio assim, talvez, da medicina antiga, de obrigatoriedade, de coisas que estão erradas e que precisam ser consertadas. E eu acho que a ideia que eu tenho sobre tratamento psiquiátrico, especialmente psicoterapia, é sobre quem pode se beneficiar de uma psicoterapia. Nesse sentido, eu diria que a maior parte das pessoas, talvez quase todo mundo, possa se beneficiar de alguma forma de psicoterapia, sim. É óbvio que algumas pessoas talvez tenham um benefício maior e um ganho maior fazendo psicoterapia do que outras, mas eu acho que, em tese, e como regra, podendo ter exceções, todo mundo pode se beneficiar de uma psicoterapia. Ou seja, não é de fato uma coisa de necessariamente um tratamento, né? Porque tratamento a gente pensa que é para quem está doente. Então, a pessoa tem um problema médico, um problema de saúde mental, e aí ela vai se tratar daquilo para que aquilo melhore. Mas a psicoterapia, então, tem um alcance maior, né? Um alcance para nos ajudar a lidar com as questões humanas, e nesse sentido, praticamente qualquer ser humano pode receber algum benefício de alguma abordagem psicoterapêutica. Isso. Acho que é importante deixar claro que serve também como forma de tratamento, né? Então, a gente tem os problemas psiquiátricos e os outros tipos de problemas que envolvem vamos colocar, a mente humana, que podem ser tratados, de fato, com psicoterapia, mas muitas pessoas fazem para fins de autoconhecimento, de se sentir melhor na vida, de conseguir entender um pouco melhor a si mesmo e o jeito que ela interage com as coisas da vida dela e assim por diante. Eu achei muito interessante que o doutor Felipe falou sobre não precisar, mas poder se beneficiar e, por que não, de um processo como a terapia. Apesar da gente saber que não é todo mundo que tem acesso, infelizmente.
Mas, doutor, quem são essas pessoas que se beneficiam mais, então, do processo da terapia? São pessoas mais abertas ao diálogo, que têm mais facilidade nessa comunicação? Ou tem muito a ver também com a escolha do terapeuta? Por que algumas pessoas conseguem mais benefícios e outras parecem que têm mais dificuldade nessa entrega, talvez? Eu acho que a gente talvez esteja falando de uma combinação de fatores para responder a sua pergunta, Roberto. Primeiro, talvez uma pessoa que tenha uma questão a ser trabalhada, descoberta, investigada em psicoterapia. O segundo ponto, acho que é um pouco na direção que você foi mesmo, né? Uma pessoa que ela tenha a capacidade, uma abertura maior para olhar para si mesmo, para olhar para questões difíceis, para simbolizar, para conseguir fazer um tratamento que é basicamente realizado na conversa, sabe? Então ele é completamente, a gente chama de verbal, e, portanto, ele acaba sendo algo completamente relacionado a questões simbólicas, subjetivas. Mesmo as que são mais objetivas, elas passam por essa via de conexão mais simbólica, tá? Então, eu acho que algumas pessoas têm uma disponibilidade um pouco menor para isso, elas não conseguem subjetivar algumas coisas e acabam. Não é que elas não podem se beneficiar da psicoterapia, eu acho que elas podem se beneficiar da psicoterapia, muitas dessas a gente acaba conseguindo, às vezes, fazer um outro tipo de trabalho com essas pessoas, mas eu diria que as que conseguem fazer esse trabalho se beneficiam um pouco mais. E além da questão pessoal, claro que tem a questão pessoal do terapeuta também, né, Felipe? Como qualquer profissão, tem profissionais melhores e profissionais piores. Talvez não seja necessariamente uma pessoa mal formada, uma pessoa incompetente, mas é uma pessoa que não encaixa ali naquele momento, não, por algum motivo não deu certo. Uma vez a gente entrevistou o Jean Leonardi, fala bastante de psicoterapia baseada em evidências, e ele contou de uma paciente que não conseguiu fazer uma sessão com ele, quer dizer, fez a sessão, mas depois não conseguiu continuar porque ele parecia o ex-namorado dela. Então já imediatamente criava uma sensação ruim, e isso acabou impactando ali na sessão. Então, tem essas questões pessoais, mas eu queria fazer uma pergunta sobre as técnicas. Se existem técnicas que são melhores para cada pessoa, então esta pessoa se beneficia melhor, mais dessa, esta pessoa se beneficia mais daquela, e qual caminho será, se é que existe, que o ouvinte poderia falar assim, putz, gostei do programa, gostei do que o doutor Felipe falou, acho que eu vou procurar terapia. Eu procuro uma terapia específica, eu procuro uma pessoa específica, eu vou por indicação, como navegar nesse mar assim, de possibilidades? Bom, obviamente a gente tem diferentes linhas de terapia, né? E elas se baseiam em diferentes formas de ver o homem. E eu acho que se eu dissesse para você que nenhum terapeuta tem a impressão ou tem uma perspectiva de que uma abordagem faz mais sentido do que outra, as pessoas não escolheriam linhas diferentes, né? Terapeutas não escolheriam linhas diferentes. Agora, eu tendo a acreditar muito em algumas observações, tanto mais pessoais, de experiências de vários terapeutas bastante experientes, quanto em algumas pesquisas que existem nessa linha, sugerindo que o que importa mais até do que uma coisa que você falou, que é um terapeuta bom ou ruim, é a relação que existe entre aquele paciente específico e aquele terapeuta específico. De todas as variáveis que predizem se uma terapia vai dar certo, vai funcionar ou não, essa tá entre as principais, tá? Então eu brinco com meus pacientes que é quase como achar namorado, sabe? Você tem alguém por aí que vai dar match com você, que vai rolar uma terapia boa. E isso é muito mais sobre a pessoa do terapeuta e o tipo de relação que ela faz com aquele paciente em particular, do que de uma linha específica de psicoterapia, que eu acho que pode influenciar uma pessoa, um paciente. Ele pode se identificar mais com um estilo de terapia do que com outro estilo, em função da linha, mas eu diria que a relação com aquele terapeuta em particular, a relação pessoal, ela é mais importante, mais
preditora de desfecho positivo, de que vai dar certo aquele processo psicoterápico, do que a linha, tá? Então, procurar essa pessoa é um pouco... Às vezes tem o trabalho de quem está indicando, de conhecer você, o paciente, e conhecer um outro terapeuta e falar, olha, eu acho que vocês vão se dar bem, ou por intuição, ou por algum outro motivo, indica, você vai lá e testa, e conhece a pessoa, vê se deu certo, se não deu. E às vezes é um pouco uma questão de tentar mais de uma pessoa também, sabe? Eu comento isso mesmo com os pacientes também, Felipe. Às vezes, todo mundo já ouviu isso, todo mundo que atende já ouviu pessoas dizendo assim: ah, não, eu já tentei terapia e para mim não dá certo. Tá bom, mas você tentou quantas vezes? Não, eu fui lá, é uma sessão, não gostei da pessoa, daí tentei mais uma, não rolou. Mas calma, é isso aí. Eu dou justamente o exemplo do namoro, né? Ah, namorei uma vez, não deu certo, então não vou namorar nunca mais. Então, vamos tentar mais uma vez. E aí, eventualmente, você falou, a gente conhece alguém, indica. Muitas vezes eu peço indicação para o próprio Felipe. Felipe, indica alguém aqui, ou em tal região da cidade, ou em tal linha, ou que tenha jeito para atender adolescente, ou que tenha experiência com idoso. Tem tudo isso, né, que pode levar em conta. E tem também, eu acho, Felipe, uma coisa que serve para indicação de qualquer coisa na vida. Acho que de restaurante a seriado que vai assistir, que é aquela coisa do conhecido que você fala, olha, para mim foi bom, né? Eu gostei, eu fui lá. Então, muitas vezes você tem colegas fazendo terapia, você pergunta e o cara fala, putz, meu terapeuta é genial, é sensacional, acho que vai se dar bem. Então, essa indicação do boca a boca, queira ou não, é um filtro também, né? Com certeza, com certeza. Tem muito de intuição nisso até, né? De quem fala, puxa, meu terapeuta eu acho que não ia se dar bem com você, por algum motivo. Acho que você gosta mais de pessoas de um outro tipo, ou ao contrário, Uhum. né? Eu acho que você ia se dar muito bem com o meu terapeuta, ou com outra pessoa que eu conheço, que é terapeuta. Então eu acho que sim, eu acho que o negócio vai por aí mesmo. Acho que isso que o Daniel está trazendo uma coisa interessante, que quando a gente está falando de remédio, vamos pensar numa pessoa com depressão, por exemplo. A gente tem aí uma certa quantidade de antidepressivos, né? Limitada, bem limitada. E se a pessoa tentou todos e não funcionou, ela já está numa situação mais complicada. Você já começa a pensar, puxa, o que pode funcionar? Você começa a pensar em outras classes de remédios, mas ainda assim é uma quantidade limitada. Quando a gente está falando de terapeutas, é algo que tende ao infinito. É praticamente a quantidade de terapeutas que existem por aí, né? Tipo, Uhum. se a gente tiver infinitos terapeutas, a gente tem infinitas possibilidades de tratamento psicoterápico possíveis para a pessoa, que se não deu certo ainda com 1000, talvez ainda dê com alguém, né? Sim. Verdade. E é uma relação humana. E como todas as relações humanas, são Sim. complexas. E tem várias camadas de composição, como o doutor estava explicando, né? A formação desse terapeuta, não só a linha, mas muito além disso, né? De tudo que vai sendo criado e construído junto nessa relação entre o paciente e o terapeuta também. Nesse sentido, eu vejo algumas pessoas sem paciência até para chegar a um terapeuta do que seria ideal. Depois a gente pode voltar nisso, que eu tenho certeza que interessa muito aos nossos ouvintes, mas já que a gente tocou nas linhas de terapia, temos um levantamento feito aqui pela nossa sala digital, especialmente para o nosso programa, mostrando primeiro que o interesse por psicólogo dobrou nos últimos 10 anos. Isso não é novidade para ninguém, aumentou muito as buscas por psicólogo. Se a gente faz a análise desde 2004, para quem está acompanhando a gente com as imagens, o gráfico, a linha do gráfico só vai subindo. A gente tem uma segunda tela também mostrando ainda das buscas das pessoas por psicoterapia. O termo mais buscado é psicoterapia breve. Daqui a pouquinho a gente vai entender o que é psicoterapia breve, mas também muitas buscas por psicoterapia infantil, cursos, a terapia online ou psicoterapia em grupo. Também é um dos termos mais buscados pelas pessoas. Temos mais aqui o interesse por terapia online, que também cresceu demais, é claro. Teve um pico no comecinho da pandemia, quando as pessoas ficaram confinadas, buscaram por essas sessões feitas dentro de casa. E uma última arte também mostrando aqui sobre os tipos de terapia. Para a gente ter uma ideia, a psicanálise tem o triplo do interesse de buscas na internet.
se a gente faz a comparação com a segunda colocada, que é a TCC, a terapia comportamental. Então, a psicanálise é a linha de terapia mais buscada de todas. Em segundo lugar, TCC. A gente tem também psicodrama, analítica funcional, entre as mais buscadas. Doutor Felipe, por que será que a psicanálise está aí no topo dessas buscas? E como é que a gente poderia definir o que é a psicanálise na comparação com a TCC, a terapia comportamental? Bom, a psicanálise é a psicoterapia tradicional, né? É a forma, vamos dizer, original do tipo de psicoterapia que a gente conhece hoje, de gabinete, em que você senta com um terapeuta e conversa com ele, né? Não, a gente não pode dizer que a psicoterapia começa com a psicanálise, mas a gente pode dizer que a psicanálise, o Freud, ele forja o formato de psicoterapia que a gente tradicional, que a gente conhece, que a gente faz hoje, mesmo as outras abordagens, apesar de algumas variarem um pouco mais, poderem variar, mas esse molde tradicional é a psicanálise que traz, e ela é uma forma de psicoterapia tradicional que eu posso dizer que influencia todas as outras, inclusive a terapia comportamental que eu faço. Então, não me surpreende isso. Eu acho que a psicanálise é realmente uma tradição que deve ser mantida aí. Agora, eu acho que tem tido um crescimento muito grande da TCC, que são as terapias comportamentais e cognitivas. Ela é um guarda-chuva de terapias e que inclui muitas formas de terapias diferentes também, né? Inclusive a própria terapia analítico-funcional, que você fala um pouco lá para frente, ela poderia ser agrupada aí com a TCC de alguma forma, a depender de alguns amigos meus vão ficar com muita raiva minha de me ouvir falando isso, mas eu acho que dá pra gente, se a gente for juntar tudo num termo TCC, ela poderia entrar, ou a gente teria que quebrar esse termo TCC em vários outros termos também, né? E tem Agora, uma outra coisa, né, Felipe? Tem um aspecto é, específico com relação à psicanálise, que ela transcende a saúde e a doença, as terapias. A psicanálise é um elemento da cultura, né? Você não vê um terapeuta comportamental falando assim da sociedade, não, a sociedade, os caminhos políticos da sociedade, a análise de obras literárias. E a psicanálise teve esse espraiamento pela cultura, e aí você tem leituras psicanalíticas dos movimentos políticos, leituras psicanalíticas do extremismo ideológico, leituras psicanalíticas do vencedor do prêmio Jabuti. Então, isso também explica, né, um pouco essa diferença tão grande. Se a gente talvez fizesse uma pesquisa em quero me tratar com terapia, né? Terapias para me tratar, talvez a diferença não fosse tão grande, porque a psicanálise ela é isso, ela é um elemento cultural. Até eu estudei psicanálise na faculdade de filosofia, né? Eu não estudei TCC na faculdade de filosofia. eu acho que a psicanálise, ela tem muito mais pessoas fazendo isso, até talvez por ter muito mais psicanalistas, talvez, eu não sei esse número, eu não poderia dizer. Mas o fato, Daniel, é que pelo menos algumas abordagens dentro do que é chamado amplamente de TCC, essas abordagens fazem isso sim, tá? Tipo, a gente tem aí, por exemplo, a minha linha, que é a análise do comportamento, que a filosofia dela é o behaviorismo radical. Então, ela é uma Uhum. filosofia, você talvez não tenha estudado isso, mas é uma filosofia. Ela estuda questões sobre a sociedade, ela estuda questões sobre literatura, sobre tudo isso. A gente tem vários. Na Uhum. verdade, o Skinner, que é o pai do behaviorismo radical, ele nem psicólogo era, e ele não estava muito nem preocupado com terapia, tá? Para falar a verdade, ele queria tratar de questões sociais quando ele desenvolveu o behaviorismo radical, não terapia. Uhum. Então, essa uma concepção que você está trazendo que talvez as pessoas não tenham muito claras, e talvez isso em si explique um pouco do que a gente está vendo aqui, né? Talvez as pessoas não Sim. saibam disso. As pessoas não saibam que o behaviorismo radical, por exemplo, que é uma filosofia de uma das linhas que a gente poderia, mesmo incomodando alguns, colocar dentro do guarda-chuva das TCCs,
ter pessoas procurando aí o que essa pessoa fala sobre, por exemplo, a forma de vida na sociedade ocidental moderna. Então, eu acabei de ler com os residentes do primeiro ano aqui. Para essa terça, a gente discutiu um texto sobre perspectivas sociológicas do behaviorismo radical, sobre a formação da subjetividade humana, tá? Então, isso De existe, fato, isso existe, mas é pouquíssimo divulgado, né? isso, era um pouco, acho que isso que eu estava querendo dizer, porque eu mesmo, nas minhas colunas, nos meus vídeos, eu raciocínio muito mais do ponto de vista comportamental e até evolutivo, né, do que da psicanálise, que eu nem me aproximo. Então eu faço isso, eu trago essa reflexão, mas é muito menos, né? Você era esse meu ponto, assim. Você vê intelectuais falando, quando você vê análise, assim, é muito mais comum a gente ver isso pela psicanálise, mas pelo que você falou, talvez por ser a pioneira, talvez por ter mais gente, talvez por ter mais Uhum. um pouco mais de expressão nesse sentido. Mas tinha uma pergunta voltando para a terapia, né? Que acho que foi uma das perguntas originais da Roberta que motivou esse programa, né, Roberta? Que é ver se, para a pessoa que está fazendo terapia, como que ela sabe se está funcionando? Não era assim, ô? Isso. Como é que a pessoa tem uma ideia se aquele processo. Porque é muito difícil a gente falar em resultado, né? Em mensurar resultado de um processo que é tão profundo e pessoal e individual como é a terapia. Mas como é que os nossos ouvintes têm uma ideia se esse processo está sendo positivo, se o caminho é aquele, se daquela forma ele vai ter algum benefício? Tem como ter essa certeza, doutor? Roberta, eu vou começar já respondendo com bastante criatividade e sinceridade, assim, não é fácil se é que é possível, tá? Eu acho que a gente tem vários critérios do que é melhorar em psicoterapia, o que é uma terapia dar certo. E a gente está longe de um consenso sobre isso dentro da área de psicoterapia. Muitas pessoas vão achar que é uma coisa, muitas pessoas vão achar que é outra. E a gente pode usar critérios, por exemplo, se a gente estiver falando de um problema psiquiátrico, critérios de melhora desse problema psiquiátrico, mas a gente também não está falando simplesmente de redução de sintomas quando a gente está falando de psicoterapia. O objetivo da psicoterapia não é simplesmente, por exemplo, diminuir sintomas de depressão se uma pessoa está deprimida, é muito mais que isso. E o processo de melhora, ele também não é linear, tá? A gente às vezes passa por fases na psicoterapia em que você tem um aumento de angústia, por exemplo. A pessoa passa por fases em que ela, poderíamos dizer, é que eu não gosto do termo melhorar e piorar, porque ele é simplista. Mas se a gente fosse usar, a pessoa vai eventualmente pensar que por algum tempo ela está pior. E não é exatamente isso que está acontecendo. É claro que se ela for progressivamente sempre ficando mais angustiada, sofrendo mais, a gente pode dizer que ela está piorando em linhas gerais? Pode, mas não quer dizer que ela sempre vai ter fases que não vão ser difíceis no processo psicoterápico. E então a gente está olhando para um objeto, né, um processo que é muito difícil de ser mensurado, de ser, especialmente de uma forma mais objetiva, em que não há consenso entre as pessoas envolvidas, os estudiosos, sobre o que é melhorar, ou o que é uma terapia ter um bom desfecho, e que acaba caindo numa questão também muito subjetiva, em que, na minha visão, deve ser uma combinação da opinião e percepção dos profissionais envolvidos e da pessoa, especialmente da pessoa que está fazendo psicoterapia. Porque a gente também tem uma tendência, e aí existe também toda uma discussão na área sobre isso, do quanto a gente tem uma tendência muito grande de todos os teóricos e profissionais ficarem discutindo o que é melhora, o que é piora, e desconsiderar um pouco a perspectiva da pessoa que está recebendo, do próprio paciente, sobre o que está ou não sendo atingido, ou buscado, ou evoluído por ele, segundo o que ele buscou naquela psicoterapia. Tá? Então, eu acho que esse processo ele deve ser acompanhado. A melhor forma que eu acho que existe para responder essa pergunta é de que o processo ele deve ser acompanhado com o suporte dos profissionais e do paciente, os dois combinarem sobre uma avaliação continuada do processo. Tá? Então, a gente sempre conversar com o paciente sobre como ele está se sentindo com aquele processo e
explicar para ele que às vezes existe uma fase difícil, mas se ele está vendo evolução, se ele está vendo alguma mudança, se ele gostaria de propor alguma ideia e a gente não ter aquela arrogância também de dizer eu é que sei o que é melhor para você, e ouvir um pouco o próprio paciente, para a gente dar rumos e novos rumos continuadamente àquele processo psicoterápico. Mas, de fato, não tem uma resposta certa na página tal de um livro X para a sua pergunta. Mas mesmo assim, sendo uma avaliação subjetiva de como está sendo esse processo, a pessoa pode em algum momento ter alta, né? O terapeuta e o paciente podem falar, bom, acho que deu aqui a nossa conversa, as suas questões, agora você anda aí com as duas pernas sozinho, você vai em frente, ou, enfim, ou melhorou os sintomas, se é o caso, de que estava tratando depressão, não está mais deprimido, dá para ter alta, né? Dá para ter alta. Mas mesmo o critério de alta, ele é muito subjetivo e discutível, né? Eu posso ter uma pessoa ali que veio para tratar uma tricotilomania, a pessoa arranca o cabelo, e de repente ela tá melhor, e ela já não tá arrancando o cabelo de uma forma que seja um problema mais para ela. Ela já eventualmente teria um dos critérios de alta possíveis, mas ela não quer. Ela descobriu durante aquele processo um monte de outras coisas que ela quer tratar. Algumas questões dela com ela mesma, da relação dela com as pessoas que ela convive, sei lá, qualquer coisa. E aí ela continua. E eventualmente ela melhora desses critérios e ela pode ter alta, de novo, a gente pode pensar num novo critério de alta. Mas ela não quer. Ela gostou do processo, ela acha que ajuda ela e aquela manutenção, porque a gente sempre vai ter o que descobrir sobre nós mesmos e sempre vamos ter coisas para avaliar sobre as nossas relações com o mundo, com as pessoas, e essa pessoa quer continuar, né? Então é muito comum, por exemplo, que terapeutas, eu mesmo, que a gente faça terapia de forma continuada. A gente não, mesmo em fases em que a gente não está com nenhum problema específico, a gente continue a nossa terapia. Então, sim, é possível ter alta, é possível pensar em alta em psicoterapia, mas mesmo o critério de alta, ele é muito subjetivo, muito individual, muito variável até, eu diria. A pessoa pode entrar com uma ideia de ter alta em algum momento e mudar de ideia, depois ela ter vontade de continuar, ou o contrário também. Eu já tive ambas as experiências com pacientes que querem continuar depois e com pacientes que entram para uma terapia longa, mas em algum momento eles resolvem o problema principal ali e mudam de ideia. Eles falam, vou parar, e se eu mudar de ideia eu volto depois. Sim. Uhum. Até porque, bom, a cabeça está sempre funcionando e evoluindo dentro desse processo, mas ainda naquele ponto que a gente tocou de tentar avaliar o processo que está sendo construído, Felipe, dá para a gente tentar explicar o que é a opinião de um terapeuta, por exemplo? O que é uma análise técnica? Quais que são os limites nessa relação? É outra pergunta difícil, Roberta. Acho que existe muita discussão e briga nessa área da psicoterapia sobre a resposta que poderia ser dada para sua pergunta. Algumas pessoas acreditam que existam uma porcentagem maior do que é tratado em psicoterapia ou do que é parte do processo psicoterápico que são exclusivamente técnicas e que existe uma resposta, vamos dizer, definitiva para aquilo. Que o certo é X. E uma outra parcela aí de terapeutas estudiosos da área que vão acreditar que essa porcentagem é muito menor, tá? E isso a gente ainda estaria falando de algum consenso dentro das linhas, porque eu posso pensar, por exemplo, que existe uma porcentagem de assuntos ou de conteúdos que é tecnicamente definida de acordo com a minha linha, mas que certamente seria tecnicamente definido e abordado de outra forma por outra linha de terapia. E dentro dessas linhas eu vou ter pessoas que vão achar que a porcentagem do que é técnico é maior ou menor. E uma outra porcentagem que vai achar que a questão mais, eu não vou dizer de opinião do terapeuta, mas apesar disso que eu estou falando já ser uma questão quase que no final das contas de opinião, eu acho que tem uma coisa de você ser sensível a cada paciente, sabe? De você conseguir colocar. É impossível fugir disso em psicoterapia, mas de você personalizar
a coisa para cada paciente, e aí você, como você não tem uma pesquisa feita exclusivamente para aquele paciente, você não tem pesquisa para ele, para personalização. E isso vai ter que ser feito numa adaptação em tempo real, com aquele paciente, tá? O que na minha visão é diferente de opinião, tá? Não é uma questão de opinião do terapeuta, mas um tanto de adaptação, de personalização e de relações humanas, que são muito mais complexas do que eu posso definir com pesquisas prévias. E isso que está acontecendo aqui, Roberta, eu acho interessante até dar um exemplo quase que em tempo real, mas é um pouco semelhante ao processo psicoterápico, né? Você está me fazendo algumas perguntas um tanto objetivas e eu estou dando respostas complexas, subjetivas e não fechadas, do tipo, a resposta é A. Porque não existe isso em psicoterapia, ou quase não existe isso em psicoterapia. E meio que o que está acontecendo com você aqui agora, de certa forma, se assemelha ao processo psicoterápico, né? A gente não tem respostas definitivas e completamente certas ou erradas para os problemas ou questões que o paciente traz. E aí joga ali a reflexão e cai a bomba no colo, e aí você vai lidar com aquilo e vai pensar com aquilo, insights vão sendo criados, aí você devolve para o terapeuta, putz, eu acho que entendi por aqui, nem necessariamente era aquilo que o terapeuta estava dizendo, mas aquilo que faz sentido para você, e caminha, e assim caminha a nossa terapia nas ondas do rádio aqui, Roberta. É. E eu não queria deixar de perguntar para o Felipe, só porque a gente viu no monitoramento aqui da nossa sala digital que o termo mais buscado pelas pessoas é psicoterapia breve. Então há um interesse grande em relação a isso. O que é essa psicoterapia, Felipe? Psicoterapia para quem tem pressa. Ela é uma... Adoro. eu ia falar algo por aí. Não, eu acho que a terapia breve é uma terapia, ela é mais breve, como o termo diz, e mais focada num problema específico, né? Então, ao invés de você sair fazendo uma investigação super profunda de tudo e aberta da vida da pessoa, normalmente você tem um problema mais específico que você foca nele e você tenta dar uma resolução ao menos parcial, ou resolução, ou algum tipo de abordagem terapêutica mais focal naquele problema. Agora, eu não diria que é por isso que as pessoas estão procurando o termo breve, né? Eu acho que as pessoas... Isso é um sintoma da nossa sociedade, né? Uhum. Que é em si um problema. Isso é em si um problema. O quanto a gente vive correndo sem tempo para nada, para viver, né? Para fazer as coisas com calma, para se conhecer, para se curtir, para se apreciar, para se promover, se aprimorar, que é um processo de vida, né? É uma coisa que a gente faz continuadamente e as pessoas não querem ter esse tempo de cuidar de si mesmos e querem algo rápido, resolutivo para um problema pontual e ao invés de cultivar a sua própria saúde, o seu próprio bem-estar de uma forma continuada, que no final das contas é o que a gente faz, a gente come ou deveria comer de forma saudável todos os dias, várias vezes por dia, fazer ginástica todos os dias até o fim, cultivar nossas relações importantes até o fim, e de nós mesmos também, né? Mas isso parece que é algo que não faz sentido, curiosamente, para as pessoas quando a gente está falando de psicoterapia. É, revela muito. E tem, só para a gente terminar, doutor, tem evidências científicas sobre a eficiência desse tipo de terapia ou algum outro tipo de terapia? Olha, a gente consegue abordar uma parcela do processo psicoterápico cientificamente, não ele completamente, porque ele tem muito de aspectos intangíveis de forma objetiva, mas eu acredito que sim, que um pedaço do processo psicoterápico pode ser abordado de forma científica. E o que a gente tem hoje, apesar de que o que eu vou falar não ser isso não é um consenso, não é todo mundo que vai concordar com isso que eu vou falar, mas a gente tem evidências científicas, por mais que a gente tenha mais evidências científicas em linhas como a TCC, ou mesmo a análise de comportamento ser construída com princípios teóricos mais científicos,
a gente tem uma quantidade considerável de pesquisa de qualidade sugerindo que as linhas de terapia diversas elas são eficazes para tratar mais ou menos as mesmas coisas que as que têm mais embasamento científico. Então, a gente tem, por exemplo, uma meta-análise em rede bastante importante, feita por um pesquisador holandês que chama Kuipers, que comparou aí as diversas linhas de terapia no tratamento da depressão. E ele consegue ver uma quantidade muito grande de pesquisas em TCC, por exemplo, mas não tanto em psicanálise ou outras psicoterapias mais psicodinâmicas, que eu acho que não vale a pena eu tentar explicar o que é isso agora, mas que são semelhantes à psicanálise em algum sentido. E ele não conseguiu encontrar uma diferença significativa na eficácia dessas linhas todas que foram testadas no tratamento da depressão. Só dando um exemplo aqui, tá? Então, eu acho que a gente pode dizer de forma bastante ampla e com variações e com detalhes e exceções que psicoterapia, de forma geral, tem embasamento empírico de eficácia para tratamento dos problemas psiquiátricos. Sim. Que pena, temos que encerrar esse Humanamente, falando sobre o processo da psicoterapia, como escolher um bom terapeuta. Se você perdeu o programa, pode procurar pelas nossas redes sociais, pelo YouTube da Band News FM, programa com imagens, gravado direto da nossa sala digital ou ainda na versão em podcast. Doutor Felipe, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar aqui ideias com a gente. Até uma próxima oportunidade e um bom trabalho. Obrigado, Daniel e Roberta. Doutor Daniel, voltamos na semana que vem com outros assuntos também, mas a gente já promete também que faremos outros programas sobre terapia. Até lá, Rô, como dizem os terapeutas nos filmes, o nosso tempo acabou.